Oi, a gente acabou de chegar aqui em Santa Bárbara do Oeste. É, bebê? E aqui tem uma coisa aqui que é interessante, que o Miguel, ele veio conhecer a tataravó dele. Né, bebê? Você foi ver a avó? Já fui. Você já viu a avó? Que? A sua avó? Você viu a vovó? Já vi. Já? É, o Miguel tem tataravó. Que vem aí o Miguel, depois é filho da Amanda. A Amanda é filha da Isabel. A Isabel é filha da Dona Cida. E a Dona Cida é filha da Dona Ziza. Então a gente trouxe ele aqui em Santa Bárbara do Oeste para conhecer a tataravó. Né, Miguel? E aqui, ó, Santa Bárbara do Oeste tem esse carrinho aqui, ó. Esse aqui é o Isetta. Ele é um carrinho lá da Europa. Se eu não me engano, ele é italiano. E ele foi produzido aqui em Santa Bárbara do Oeste. E ele foi o primeiro carro a ser produzido no Brasil. Então Santa Bárbara do Oeste é o berço da produção de carro. Esse foi o primeiro carro que foi produzido aqui, justamente em Santa Bárbara do Oeste. Ele é bem pequenininho, parece, a roda dele parece roda de carrinho de pedreiro. É bem pequenininho mesmo. E pelo tamanho dele, né, lá na Europa ele fez sucesso, porque lá as ruas são bem estreitinhas. Então lá ele fez sucesso. E ele foi produzido no mundo inteiro praticamente. A porta dele é aqui na frente, ó, abre pra frente, e o volante vem junto. Isso aqui é uma réplica, né, que colocaram aqui. E aqui ele chama Romizeta porque quem produzia era a empresa Home. Ela existe até hoje, só que ela, em 1960, quando ela começou a produzir o carro, ela logo parou já. Então ela produziu acho que 4 anos só. Isso daí em 1960. Aí ela continuou como metalúrgica. Ela existe até hoje só como metalúrgica. E aí a gente vai contar um pouquinho da história da cidade. Ó, a gente chegou aqui no cemitério Campo. Deixa eu olhar pelo vão aqui. Tá fechado, tá marcando ali como um ponto turístico, né? Só que aí, ó, fechado. A gente andou pelo meio da estrada de terra. Olha lá como que o trânsito tá parado lá. Agora que liberou a via aqui, ó, tá horas parado lá. Deve ter acontecido alguma coisa na rodovia ali, ó. Aí pra gente chegar aqui e tá fechado, não é ponto turístico não. Então acho que vale um like, né, pelo tempo que a gente perde. É longe da cidade. Ali tem um obelisco ali, a capelinha no fundo. Mas eu vou contar um pouquinho aqui da história desse cemitério. Aqui a cidade de Santa Bárbara, junto com do lado a cidade de Americana, foi aí povoado por alguns americanos que veio no início aí na época da monarquia, e eles vieram e trouxeram aí o conhecimento da produção de tecido. E aí o pessoal veio fugindo da guerra também, e um cara comprou essa fazenda que tá aqui. Aqui era uma fazenda que ele tinha comprado. E a mulher dele acabou falecendo. E ele enterrou a esposa dele aqui, né, na fazenda dele. Depois disso morreu uma filha. Depois foi a outra. E ele acabou enterrando as filhas aí. E aí, então era um cemitério particular praticamente, né? Só que aconteceu uma treta que só podia ser enterrado no cemitério, lá na cidade vizinha, que é Americana,
era tudo um povoado assim, né? Ainda não era cidade. E só podia ser enterrado as pessoas que eram batizadas. E acabou criança. E a criança não pôde ser enterrada, porque a igreja católica não deixava ser enterrado se não fosse batizado, né? Vou continuar gravando aqui porque a câmera parou. Aí o que aconteceu? Essa criança, ela não foi enterrada, né, no cemitério público, vamos dizer assim, da época. E teve mais relatos de mais crianças, né, que nasciam natimorto e acabou não sendo enterrado. E vieram reclamar para o dono da fazenda, né, para saber se podia enterrar ali também, no cemitério dele. E acabou que ele destinou uma área grande, né, eu acho que era 1 hectare, para fazer o cemitério para esse pessoal. E esse coronel aí, depois, né, desse acontecido, de ter doado a terra aí para o pessoal que estava tendo problema aí no cemitério, ele acabou sendo enterrado aqui também. E na década de 50 ali mais ou menos, a família vendeu a fazenda, né? Só que pediu para que mantivesse esse cemitério e criaram a Fraternidade de Costumes americana, que é o que até hoje faz festa, né? Para manter essa tradição. Lembrando que esse pessoal veio dos Estados Unidos, né? Trouxeram aí conhecimento de cultura do algodão, como fazer tecido, tudo. E eles vieram mais por 2 motivos, né? Que foi por conta do fim da Guerra Civil. Alguns que eram, vamos dizer assim, veio fugido de lá, né? E uma porque o Brasil Dom Pedro II estava vendendo terra muito barato aqui, já para conseguir esse tipo de pessoa, né, que viesse para trabalhar. Então foi um atrativo para eles chegar nessa região aqui também. E aqui é a estação de trem de Santa Bárbara do Oeste. Tá inativa, né? Lá tem uma passarela cortando trilho. As raízes da árvore ali da seringueira já passou por cima do trilho, ó. Olha a grossura dessa árvore aqui. Passando por cima dos trilhos, por baixo. Fizeram uma passarelinha aqui. O que me impressiona, sabe o que é? A largura desse... A largura desse trilho. Lá em Ourinhos é fininha, né? E esses dormentos aí é de ferro. Olha, dormento é de ferro mesmo. Nunca tinha visto isso aqui não. Aí aqui tem um museu. Vamos ver um pouco das imagens aqui. 1950. Olha os dormentos aqui de ferro. Pista aérea. Aqui a locomotiva saindo da Home, que é aqui do lado, né? A Home ela tá bem de frente aqui. A empresa que fazia carro, ela tá ali, ó. Ela ali, ó. Ela existe ainda, tá ali. Tudo esse muro aí. Ó, o cano d'água tá ali ainda. Companhia Paulista, depois virou FEPASA. E aqui é a Home.
1949. Casa do chefe da estação. Nossa, isso é antigo, hein, velho? Chefe da estação. Mas o dono da estação. E aqui é a rainha de frente, né? Com a estaçãozinha aqui. Aqui, onde paravam os ônibus. A entrada da estação. E aqui, ó, a Companhia Paulista. Olha lá, vamos entrar pela estação aqui? Acho que tá aberto. Companhia Paulista. Depois eu vou contar a história da Companhia Paulista, mas é em outro vídeo, em outra cidade. Olha aqui, ó, antigamente chegava aqui, ó. Olha aí os guichezinhos. Tinha que chegar aqui e pedir a passagem. Tem gente aí dentro. Funcionando alguma coisa aqui. Aí sempre, né, a plaquinha da cidade onde você tá. E aqui não tem a plaquinha pra onde vai. Então, pelo menos aqui é um registro de água da Home. Olha só. Isso aqui eu acho que é pra abastecer a locomotiva. Aqui pra trocar, né, a direção do trem. Aqui, ó, fica no mesmo lugar então, ó. Registro aqui. O registro eu acho que fica no mesmo lugar, né? Então pelo menos parece ali pela foto. Vamos ver o museu. Ah, aqui devia ser tipo um lugar onde guardava as bagagens, né, as coisas, ó. A porta do jeito que era. Vamos dar uma olhada aqui. Lavatório. Um relógio, um cofre. O cap da Companhia Paulista. Olha lá, o capinho que era usado. Telefone antigo. O pessoal que trabalhava. Esse aqui era um guarda-roupa, um armário. Esse telefone. É, parece. É mais ou menos dessa época mesmo. Os relógios da estação. Aqui, ó. Tem um jornal aqui. Ah, isso aqui é a convocação. Alistamento. Os horários do trem. Viu a foto que tá lá fora? Lampião. Ó o cinzeiro. Isso aqui é a época que o cigarro dominava. Carteirinha de estudante para pegar o trem de graça. Aqui é para lacrar a porta do trem. Um malotinho. Ó, veio dos Estados Unidos isso aqui. Rapaz, isso aqui é peça de museu mesmo. Carimbador. Já tinha extintor. Vixe. Isso aqui é farolete, ó. Antigamente os ferroviários usavam isso aí. Fedia pra caramba o carbureto, né? Ah, um telégrafo. Mandar umas mensagens. WhatsApp da época. Mais um guarda-roupa. Parafuso. Manômetro para medir, né? Fazer a medição da pressão de caldeira. Olha só, cara. Topógrafo, isso aqui é teodolito.
É tipo para os caras faziam medição, né? Nossa, já tinha uma tecnologia da hora. De que ano que é? Século XX. Século passado, então. É aqui o símbolo da Companhia Paulista. Olha o relógio de Honda aqui, ó. Eu não tinha visto aqui, ó. Ali é o cano d'água mesmo, aqui abastecia a locomotiva. E aqui, ó, é a placa de 91 km em relação a Jundiaí, que era o 0 km, né? Jundiaí era 0 km, então aqui era o quilômetro 91. E aqui é a entrada da Romea, a empresa que deu origem à fabricação de carro. E lá no fundo está um museu, um memorial ali, né? A estação. Já devia estar barato na época, em alta parafusadinha. Então a gente chegou aqui no Parque dos Ipês. É um parque grandão. Aí o pessoal gosta de fazer caminhada. Ali tem lagoa, tem parquinho, tem quadra, banheiro, água. Ele é todo assim, ó. Todo na terra mesmo. Uma terra branca aqui. Tem academia. É como se fosse uma mata aí dentro da cidade, né? Bastante parquinho mesmo. Então Santa Bárbara, a cidade aqui tem o nome de uma santa, óbvio, né? Santa Bárbara do Oeste. Deu esse nome por conta da capela que foi erguida aqui e ficou conhecido como Santa Bárbara. Mas aqui a cidade, ela começou por conta de uma estrada que eles estavam abrindo aqui para atravessar de Piracicaba até... Era uma ligação São Paulo, Piracicaba. E eles encontraram aqui uma terra que tinha bastante banhado, bastante água. Aí falaram, opa, tem uma terra da hora ali que dá pra gente fazer alguma coisa. Só que aí, como era a época do Império, né? Acabava sendo uma sesmaria. Sesmaria é uma terra que tá abandonada pelo Império. E eles acabam loteando, né, essa terra para quem quiser comprar. E foi assim que a dona Margarida comprou aqui um lote grande aqui. E a cidade surgiu por conta dela ter comprado. Ó, acabou de ligar o aerador ali. E Santa Bárbara do Oeste é a única cidade no Brasil que foi fundada por uma mulher, que é essa Dona Maria. Então ela tem 2 prêmios aí, por ser pioneira. Uma que é a única cidade a ser fundada por uma mulher, que ela era dona das terras aqui, né? E a primeira cidade a construir o primeiro carro aí brasileiro, né? Conhecido aí como o berço automobilístico. E a cidade é isso, olha que legal. Tem um parque do dinossauro ali, ó. Depois eu vou gravar ele mais de pertinho lá. Aqui a cidade foi fundada por essa mulher, né? Mas quem deu início ao povoado aí foi o filho dela. Tanto deu início ao povoado como deu início à capela Santa Bárbara. E
Ela praticamente comprou a terra e tocou o barco, né? O filho dela aí tinha um engenho, era como se fosse um usineiro hoje. E foi ele que tocou o barco daí pra frente e formou esse povoado que hoje é uma cidade. Deixa eu falar um negócio pra você. Santa Bárbara do Oeste. Quem nasce em Santa Bárbara do Oeste é o quê? Santa Barbarense. Não estudou? Você não estudou, não? Não estudei hoje. Hoje ficou sem estudo. Santa Barbarense? O que mais? Oestiense. Oestiense? Ai, que vergonha. Não, eu tava trabalhando, tava Então a fazendo Santa audiência. Bárbara do Oeste eu acho que é... Não deu tempo de estudar. Ah, eu também não sei. Eu acho que é Santa Bárbara Oestense. Deve ser isso. E aqui no portão 2 do Parque dos IP é onde fica o reino dos dinossauros. Foi inaugurado agora, em junho de 2024. Um portal aqui, umas pedronas meio invocado aqui, que parece um fóssil. Ali. Tem vários modelos aí de dinossauro. O Rex fica aqui no meio, né? Que ele é o rei dos dinossauros, mais conhecido. Olha a boca dele. Ó, rapaz. Bem trabalhado os dinossauros aqui. Olha aí. Aí aqui tem o nome deles, né? Peso, comprimento, altura. Nossa, muito bem trabalhado mesmo. Mas aqui no fundo aqui, ó, tem um negócio que eu achei interessante que o pessoal fez. Fizeram aqui um sítio paleontológico. Olha aqui. Tipo que a criançada vem aqui, ó, para descobrir os fósseis. Aí cata essa buchinha aqui e vem limpando o fóssil aqui, ó, né? Aí, ó, vem tirando aqui os ossinhos. Bem interessante isso aqui. Aí tem vários fósseis aqui, ó. Tem um aqui, um ali, uns 3 ali, outro lá. Aí aqui tem algumas informações. Aqui, ó, esse aqui tem desenhado lá. Ali no chão, esse aqui também tem no chão. Interessante. E é bem grandão os bichos aqui, ó. Legal pra dar uma volta com a criançada aqui. Então é isso aí. Santa Bárbara do Oeste. E até o próximo vídeo. E até a próxima cidade. Tchau.